Olá, aqui quem fala é o João Matheus e está começando mais um episódio do podcast Identidades. E no programa de hoje, o problema da educação brasileira. Brasil, pátria amada. Pelo menos para uma parcela da população brasileira é assim. Já uma outra parte não se orgulha muito do país que vive. E com razão. Diariamente, notícias de corrupção, desvio de verbas, escândalos políticos e tanta desgraça que aparece no noticiário envolta no descaso dos representantes do povo com aqueles que os elegeram. Em época de crise como a atual, se vê a importância da educação para o povo em geral, começando pelos governantes e refletindo na população. Quando uma pessoa está numa posição de destaque e importância, ela precisa ter noção da influência que ela exerce sobre as pessoas que estão hierarquicamente abaixo dela. O problema é que falta essa noção. Um discurso ambíguo, mal intencionado ou simplesmente tosco por pura ignorância afetam a quem recebe a mensagem de forma positiva ou negativa. E na situação mundial que 2020 se encontra, desinformação é uma arma letal contra a vida. Mas eu abro questionamentos. Como pessoas despreparadas chegam a cargos tão importantes? Como as pessoas aceitam discursos equivocados e tomam como verdade? Por que é tão fácil acreditar em tudo que chega até nós e não buscamos entender a fundo sobre a realidade? Por que o Brasil está como está? A resposta para tudo isso tem um ponto de partida. Tudo começa pela educação. Vamos começar pelos dados. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre 2007 e 2014 foi registrada a queda do analfabetismo e aumento da escolarização para crianças entre os 6 e os 14 anos. Isso mostra uma evolução pelo menos na presença das crianças e adolescentes na escola. Porém, quando o assunto é visto mais a fundo, a realidade é diferente. Infelizmente, com dados antigos ainda, não encontrei mais recentes, o Instituto Paulo Montenegro destacou em 2011 que 27% dos brasileiros são analfabetos funcionais, ou seja, sabem ler, mas não compreendem o sentido daquilo que leem. Além disso, 4% dos estudantes do ensino superior são considerados analfabetos funcionais. Como se não bastasse, o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, de 2018, promovido pela OCDE, o Brasil ocupa a 66ª posição em ciências, no caso, a posição 66, a posição 57 em leitura e a 70 em matemática. Quantos países participam dessa pesquisa? 79. Na média, os estudantes do Brasil tiveram pontuação similar às de países como Brunei, Catar e Albânia. E eu não tô aqui para apontar culpados, muito menos para sugerir ideias milagrosas para a situação. Longe disso, eu não tenho conhecimento nem informação necessária para isso. O que eu quis com esses dados foi trazer a informação para fundamentar a reflexão que eu vou propor a você, caríssima e caríssimo ouvinte desse humilde podcast. E lógico, te informar da situação educacional do nosso país. Se você saiu da escola já faz algum tempo e se pergunta como está ela atualmente, eu te garanto que não mudou muita coisa. A estrutura física talvez tenha passado por mudanças, mas a metodologia de ensino permanece a mesma. Fileiras de mesas e cadeiras, uma atrás da outra, alunos divididos em filas dentro de uma sala de aula, obrigados a sentarem em seus lugares, permanecendo em silêncio, ouvindo e copiando. Uma vez ouvi uma analogia à escola com a prisão. Pensa comigo sobre o que eu tô falando. Um lugar onde você fica confinado, em silêncio, obedecendo regras, com alguma autoridade te controlando. Durante esse momento de confinamento, você não pode sair de seu lugar, apenas nos horários permitidos e com autorização da autoridade. Há um intervalo nesse tempo, alguns minutos para tomar sol, comer, conversar à vontade, uma liberdade mínima. Eu tô falando de uma escola ou de uma prisão? É óbvio a diferença dos motivos para as pessoas estarem em cada um dos ambientes, mas o sistema é similar. Talvez isso explique a razão de não ser muito atrativo aos alunos. E fazer com que a escola e o estudo sejam atrativos para os jovens é uma tarefa difícil. Se torna ainda mais difícil nesse sistema tradicional de ensino, embasado em metodologias ultrapassadas, orientados em um sente-se, fique quieto e obedeça seu professor. Em salas superlotadas, com estruturas físicas de qualidade discutível, falta de recursos educacionais, como livros, computadores, salas apropriadas, laboratórios, entre outras tantas coisas que fazem a diferença na educação básica de um indivíduo. Uma metodologia de ensino que preza por alunos robotizados, que não têm voz,
que só obedecem, e quando esses jovens não correspondem às expectativas dos adultos, sejam eles pais, professores ou diretores, é taxado de indisciplinado, de burro. Acham que possa ser um transtorno psicológico. Questiona-se o aluno e esquecem que ele está inserido em um ambiente que influencia o desempenho dele. Se faz importante observar o todo, ver se o problema é mesmo o aluno. Será que não é a metodologia ultrapassada do professor em dar aula que não atrai a atenção dos alunos? Será que a superlotação não está interferindo no ensino e aprendizagem na sala de aula? Será que a família dessa criança não está interferindo no desempenho desse aluno? É de suma importância observar o contexto social, o que há em volta do aluno, e não apenas depositar todo o problema sobre ele, mas culpabilizar a criança por não aprender é muito mais fácil. Medicar para que ele entre na normatividade imposta é muito mais simples do que realmente analisar todo o contexto. Involuntariamente, influenciamos para que os indivíduos, desde sempre, aprendam a ser mais uma engrenagem no sistema. Logicamente, essa realidade é mais presente em escolas públicas. Numa comparação entre escolas particulares e públicas, você tem um excelente contraste da desigualdade social, da qualidade de ensino e a influência que ele tem nas perspectivas de futuro de cada um. Exemplo disso são vestibulares, Enem e dentro das universidades. Na imensa maioria dos casos, as pessoas que têm melhores condições financeiras se sobressaem na questão de estudos. Há casos exemplares de pessoas que saíram de situações precárias de vida e vingaram, conseguiram ter um grande sucesso acadêmico, e é de se orgulhar ver pessoas que não tiveram determinados privilégios conseguindo vagas importantes em universidades de renome, colégios importantes e empresas multinacionais. O problema é quando você compara os números. O tanto de pessoas que conseguem essas vagas que vieram de situações mais pobres, de escola pública, entre outras coisas, e o número de pessoas com condições de vida muito melhores, com determinados privilégios. E sempre vai ter aquele que vai falar que isso tudo é mimimi, desculpa de quem não quer estudar, que quem quer consegue, o sol nasce para todo mundo e vários outros jargões do brasileiro. Vamos colocar duas situações aqui em discussão. A primeira é do Pedrinho, estudou em escola particular a vida toda, não precisou trabalhar para ajudar em casa. Passou o ensino médio se preparando para vestibular, Enem e afins, fazendo um cursinho preparatório além do horário de aula. A segunda situação é de Joãozinho. Estudou a vida toda em escola pública, desde os 14 anos trabalha no contraturno para ajudar os pais na renda de casa, porém nunca deixou de se dedicar aos estudos. Os dois querem fazer medicina em uma universidade federal. Ambos têm o sonho de serem médicos. Os dois vão disputar a mesma vaga. Me fala, quem é que tem mais chance de conseguir? Eu espero que sua resposta não seja os dois têm chances iguais. Quando eu falei de meritocracia nesse podcast, eu falava disso. Os dois têm oportunidades iguais de entrar numa faculdade de medicina, fazendo vestibular, Enem e qualquer outro meio que possibilite. Mas a história de vida de um facilita muito mais o sucesso dele do que a do outro, que não teve tantos privilégios na sua vida. É para isso que existe cota em universidades públicas, para propiciar ao Pedrinho e o Joãozinho o mínimo de equidade possível na competição, e mesmo assim não é devidamente equalizada a situação. Espero que tenha conseguido entender. Eu recomendo que ouça o episódio 16 sobre meritocracia, vai muito ao encontro do que eu tô falando aqui. E já que eu entrei no mérito dos vestibulares e provas, não posso deixar de criticar o sistema de avaliação, ou melhor, a forma que ele é usado. As notas em provas desde o colégio são usadas como sinônimos de inteligência e aprendizado. Quanto maior sua nota, maior sua inteligência e mais você aprendeu. Será que é assim mesmo? Será que inteligência, capacidade e aprendizado são mensuráveis assim, através de decora de frases prontas, fórmulas matemáticas, datas? Ou será que a inteligência e a capacidade de aprendizagem são coisas muito mais variantes do que as impostas para nós desde os anos iniciais da escola, onde você é obrigado a aprender no método engessado do ensino clássico, em que o professor fala e você escuta, copia tudo que ele passa e boa sorte para aprender? Percebe como é fácil impor uma regra que todo mundo tenha que seguir e se adaptar conforme aquele padrão, e se você não se adapta, o problema é você, e não o método, mas sim você. Uma nota não define sua inteligência, nem seu aprendizado, você vai muito além disso. O problema é que infelizmente somos reféns dessas avaliações, pois o sistema em que vivemos nos obriga a isso. E quando eu falei lá no começo que uma possível solução para a maioria dos problemas do Brasil seria a educação, eu me referi a tudo isso que eu disse anteriormente. O quanto a qualidade do ensino interfere no desenvolvimento de uma pessoa, quem dirá de uma população. O resultado nós vemos diariamente. O achismo se sobrepõe à ciência. A ignorância é sinônimo de poder. O preconceito em suas mais diversas esferas permanece enraizado na nossa Constituição. Uma educação de qualidade permite aprender mais, permite conhecer mais. Uma educação de qualidade é ameaçadora para aqueles que detêm o poder.
pois controlar uma população que pensa é muito mais difícil do que controlar um gado que obedece sem nem ao menos questionar as palavras de seu líder. Uma educação de qualidade desde os anos iniciais evitaria problemas a longo prazo em todas as áreas, como segurança, saúde, trabalho. Pode reparar, os países mais desenvolvidos possuem grande investimento na educação, pois é ela que capacita e oportuniza as pessoas a condições melhores de vida. Mas quem está no topo não quer ver as outras pessoas crescendo. São raros casos de real incentivo àqueles que precisam. Investir em educação é investir no futuro de todo um país. E em momentos de crise como o atual, se faz muito importante a ciência no combate aos problemas que acometem o mundo todo. Mas tudo parte de investimento em educação, em pesquisa, incentivos àqueles que buscam aprender e conhecer cada vez mais. E já que falei da situação atual, não posso deixar de falar em como tem sido necessário desdobramentos na parte da educação para que ela não pare. Infelizmente, muitas pessoas ainda não têm acesso à internet e não têm o estudo tão facilitado em casa quanto teriam na escola. Porém, métodos alternativos às aulas online estão sendo aplicados em situações como essas, para que saiam com o mínimo possível de prejuízo. Além disso, o que se percebe na atual situação são os professores e sua qualidade de ensino. Professores bons continuam dando boas aulas, transmitindo o conteúdo da melhor forma possível, se adaptaram ao problema e conseguiram, dentro das limitações de cada um, passar o conteúdo da melhor forma possível. Enquanto os professores incapacitados continuam dando aulas ruins, com didática ruim e até pioraram. Infelizmente, quem sai prejudicado ainda é o aluno, seja ele de faculdade, ensino médio ou fundamental. Sem mais delongas, encerro o podcast de hoje dizendo que a educação é a base de uma sociedade sadia, pois sem educação, sem conhecimento, somos apenas pedaços de carne e ossos perambulando pelo espaço aguardando um fim derradeiro a todos. O que nos difere como espécie dos animais é essa capacidade de aprender, de conhecer, se adaptar, de interagir, de viver em sociedade e não tem como ignorar isso. O conhecimento é libertador. Ele te livra das amarras da ignorância, da dependência de controle e te leva para a sua verdade e não para a verdade dos outros. Conhecimento é poder. Conhecimento é tudo. Conhecimento é luz. E aí, vai querer viver nas sombras até quando? Faça terapia, beba água, lave as mãos, não seja mais um gado da boiada, busque conhecimento, pois só assim nós vamos vencer. Para você que chegou até aqui, meu mais sincero agradecimento, muito obrigado de todo o coração por ter acompanhado mais um episódio do Podcast Identidades. Se gostou, tem uma sugestão, tem alguma dica, quer mandar um texto para mim para participar de algum episódio, fala comigo pelo meu e-mail, podcastidentidades@hotmail.com. Pode entrar em contato também pelas redes sociais do podcast, @podcast.identidades. No Instagram, no Facebook é Podcast Identidades, no Twitter, @identidadespod. Pode falar comigo também nas minhas redes sociais pessoais, @joamateus_s, tanto no Instagram quanto no Twitter. Estamos agora também no YouTube, Podcast Identidades. Só procurar lá, os episódios estão saindo, os episódios anteriores a esse, né? Esse episódio sai inédito nos agregadores, enquanto no YouTube saem episódios que já saíram, já foram lançados. No mesmo horário, na mesma frequência, toda terça ao meio-dia. Então nos vemos na terça que vem, até a próxima, um beijo, um abraço e tchau, tchau!